A linguagem da luz. Como o universo se comunica com você. Os códigos de luz que sempre estiveram ao seu redor. Bem-vindo ao canal O Poder Cósmico da Mente. Hoje, quero te convidar para mergulhar em uma revelação que pode transformar para sempre a maneira como você enxerga a vida. Respire fundo, solte as tensões e prepare-se para atravessar uma porta invisível. Do outro lado, você descobrirá que o universo fala com você. E talvez, sem perceber, você já tenha escutado. E se está aqui pela primeira vez, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum passo dessa jornada cósmica. A pergunta é: você está pronto para aprender essa linguagem secreta? A maior parte das pessoas acredita que a comunicação se resume a palavras, gestos ou sons. Mas existe um idioma muito mais antigo e poderoso, usado desde a aurora dos tempos. Um idioma que não depende de frases nem de traduções. Um idioma que é percebido diretamente pela alma. Estou falando da linguagem da luz. Pense um instante. Quantas vezes você se emocionou diante do pôr do sol sem conseguir explicar o motivo? Quantas vezes uma estrela cadente despertou em você uma sensação de conexão cósmica? Quantas vezes uma simples vela acesa trouxe paz à sua mente? Isso não foi acaso. Foi o universo falando em sua língua original, a luz. Se você já sentiu algo parecido, escreva nos comentários sua experiência. Vamos ver quantas pessoas já foram tocados pela linguagem da luz. A luz é mais que claridade. Ela é o sopro que desperta a vida, a ponte entre o visível e o invisível. É por meio dela que você percebe formas, cores, símbolos. E cada um desses reflexos é um código cósmico gravado na realidade para guiar sua consciência. Os antigos sabiam disso. Para os egípcios, o sol era a manifestação viva de Ra, fonte de sabedoria e renovação. Para os gregos, Apolo, deus da luz, era também deus da verdade e da profecia. Para os mestres orientais, a luz interior representava a essência divina presente em cada ser. Não é coincidência, em todas as tradições, a luz sempre foi mais do que um fenômeno físico. Ela sempre foi entendida como uma mensagem direta da fonte. Mas, na correria diária, os olhos humanos se tornam cegos para essa comunicação. Vivemos presos em telas, distraídos por pensamentos repetitivos, incapazes de perceber que o universo continua brilhando sinais diante de nós. Um reflexo num espelho, um raio de sol entrando pela janela no momento exato em que você precisa de clareza, até mesmo uma cor que insiste em aparecer repetidas vezes em sua vida. Tudo isso são lembretes, convites, respostas. Você já percebeu que quando está prestes a tomar uma decisão importante, a vida parece enviar uma espécie de iluminação súbita, como se uma lâmpada se acendesse dentro da sua mente? Isso não é coincidência. Isso é a linguagem da luz te mostrando o caminho. E quando você começa a prestar atenção, algo extraordinário acontece. Percebe que nunca esteve sozinho, que sempre houve uma inteligência invisível guiando sua jornada, que cada lampejo de intuição, cada imagem simbólica, cada clarão em seus sonhos era uma mensagem, um sinal, uma orientação luminosa. A verdade é que a luz sempre falou com você. A questão é: você está disposto a escutá-la? Se sim, prepare-se, porque estamos apenas no início. A cada passo que der nesta lição, você aprenderá a decifrar os códigos invisíveis que moldam sua realidade. E talvez ao final, perceba que você mesmo é parte dessa linguagem. Você mesmo é feito de luz. Agora, eu te pergunto: quer que eu continue e revele como a luz carrega inteligência cósmica e fala diretamente com sua consciência? A luz como inteligência cósmica.
Na primeira parte, você começou a perceber que a luz é mais do que simples claridade. Ela é um código, um sinal, um idioma secreto do universo. Agora vamos dar um passo ainda mais profundo. A luz é uma forma de inteligência cósmica. Imagine um fóton, a menor partícula de luz. Ele viaja pelo espaço a uma velocidade inimaginável. Atravessa distâncias de bilhões de anos-luz, carrega energia, mas também carrega informação. Cada raio de luz que toca a sua pele, cada brilho de estrela que chega até seus olhos, cada lampejo que aparece num sonho, traz consigo dados do próprio tecido da realidade. E é justamente por isso que tantos místicos afirmam: a luz é consciência em movimento. Ela não é apenas física, ela pensa, ela conecta, ela revela. Os antigos chamavam essa sabedoria de gnosis luminosa, o conhecimento transmitido não por livros ou mestres humanos, mas pelo próprio brilho do cosmos. Era a revelação direta, a iluminação. A ciência moderna, curiosamente, ecoa esse mistério. Você sabia que seus pensamentos, suas emoções e até seu DNA emitem partículas de luz chamadas biofótons? Ou seja, sua própria consciência conversa com o universo na linguagem da luz? Você não apenas recebe informações, você também transmite. Mas aqui está a chave. Essa comunicação não é linear, não é como ler uma frase impressa. A luz fala em símbolos, sensações, vibrações. Ela não chega à mente lógica, mas ao coração, à intuição, ao espaço silencioso dentro de você. É por isso que muitas vezes você sente antes de entender. Um arrepio repentino, um calor no peito diante de algo aparentemente comum. Esse é o momento em que a luz toca a sua alma. Pense nos sinais sutis que já surgiram na sua vida. Uma sequência de números repetidos que apareceu exatamente quando você estava em dúvida. Ou uma visão em meditação, em que cores de formas luminosas surgiram espontaneamente diante da sua mente. Ou um sonho tão vívido e radiante que parecia trazer uma mensagem clara, mesmo sem palavras. Isso não foi acaso. Isso foi a inteligência da luz conversando diretamente com você. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Quanto mais você presta atenção a esses sinais, mais eles se multiplicam. É como se o universo dissesse: "Ah, agora você está ouvindo, então vou falar mais alto, mais claro, mais presente." De repente, coincidências começam a se acumular. As sincronicidades se tornam tão precisas que desafiam qualquer explicação racional. As respostas chegam antes mesmo de você perguntar. É nesse ponto que você descobre que a luz não apenas ilumina, ela ensina. Ela revela o que está oculto, organiza a confusão, guia seu caminho. E o mais impressionante, você não precisa forçar. A luz não exige esforço, apenas atenção. O universo não escreve em letras maiúsculas. Ele brilha em detalhes. Quem se dispõe a observar, encontra. Então, agora feche os olhos por um instante e se lembre de um momento em que uma clareza repentina tomou conta de você, como se alguém tivesse acendido uma lanterna dentro da sua mente. Lembre-se da paz que veio junto, da certeza silenciosa. Isso foi luz. Isso foi o universo te guiando. E se você aprender a decifrar esses sinais, sua vida nunca mais será a mesma. Então, eu te pergunto, quer que eu continue e revele como a luz organiza a realidade em símbolos e formas sagradas? Os códigos ocultos que sustentam a criação? Os códigos ocultos da luz. Se até aqui você entendeu que a luz é uma inteligência viva, agora precisa saber que ela também é uma escrita invisível que organiza o universo. A cada instante, padrões de luz estão sendo projetados na realidade, como símbolos cósmicos que sustentam tudo o que existe.
Os sábios da antiguidade chamaram isso de geometria sagrada. Eles descobriram que a luz não se espalha ao acaso. Ela se move em ritmos, em desenhos perfeitos, em proporções que se repetem do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Olhe para uma galáxia em espiral. Veja o redemoinho das conchas do mar. Observe o formato de um girassol, a delicadeza de um floco de neve ou até mesmo a hélice do DNA dentro de você. Todos esses padrões são frases luminosas, partes de um mesmo alfabeto divino, a linguagem secreta que conecta o átomo ao cosmos. A flor da vida, por exemplo, não é apenas um símbolo bonito encontrado em templos antigos. Ela é a própria matriz da criação, um mapa luminoso que contém a geometria do espaço, do tempo e da energia. Cada círculo, cada interseção é um código gravado pela luz no tecido da existência. É por isso que muitas tradições espirituais usam mandalas, vitrais coloridos, símbolos e formas geométricas em seus rituais. Eles não estão apenas enfeitando o ambiente, estão ativando padrões luminosos que ressoam com a mente e o coração. Mas não pense que isso está distante. Você também já foi tocado por esses códigos. Quando, em meditação, de repente cores e formas geométricas começam a surgir diante de seus olhos fechados, isso é a luz te mostrando sua escrita. Quando em sonhos, imagens simbólicas brilham com intensidade e ficam gravadas na sua memória, isso é a linguagem da luz conversando com sua consciência profunda. Até mesmo quando você se encanta diante da beleza da natureza, sem explicação lógica, é porque sua alma reconhece nesses padrões uma mensagem antiga, quase esquecida, mas que vibra em seu interior. O detalhe é que esses códigos não podem ser compreendidos pela mente racional. Eles falam a outro nível, ao coração, à intuição, ao espírito. É por isso que diante de certos símbolos, você sente paz, diante de outros, sente expansão, e diante de alguns raros, sente até uma lembrança misteriosa, como se tivesse reencontrado algo que sempre conheceu. Muitos perguntam, como sei se não é apenas minha imaginação? E a resposta é simples, a imaginação cria, mas os códigos da luz transformam. Eles não apenas aparecem, eles te mudam. Depois de recebê-los, você não é mais o mesmo. Sua visão se amplia, sua percepção se eleva, seu coração ganha clareza. Você também já foi tocado por esses códigos de luz? Escreva nos comentários como aconteceu e se de alguma maneira você mudou. E o mais belo é que quanto mais você se abre para esses códigos, mais eles se revelam. A realidade começa a se mostrar como um grande mosaico vivo, uma tapeçaria de luz entrelaçada que conta uma história única, a história da sua alma dentro da criação. Agora, me diga, você gostaria de aprender como despertar essa percepção dentro de si para decifrar conscientemente esses códigos luminosos e usá-los como bússola em sua vida? Quer que eu continue? Como decifrar e usar a linguagem da luz? Até aqui, você já compreendeu que a luz é inteligência e que os padrões que ela cria no universo são códigos ocultos que sustentam tudo. Agora chegamos a um ponto crucial. Como perceber esses códigos de forma consciente e utilizá-los como bússola para a sua vida? A chave não está em observar de forma superficial. O segredo não é correr atrás de sinais isolados, mas treinar o olhar e o coração para captar o que a luz está sempre mostrando. A luz não fala com pressa, ela fala devagar, em detalhes, em sutilezas, e só aqueles que estão atentos conseguem escutar. Aqui estão alguns passos práticos para sintonizar com a linguagem da luz. 1. Presença consciente. Ao caminhar, olhar ao redor ou até mesmo permanecer em silêncio, perceba cores, brilhos e reflexos que antes passavam despercebidos. Cada detalhe pode conter uma mensagem. 2. Ativação da intuição. Confie naquilo que surge em sua mente de forma repentina, uma ideia, um impulso, uma visão,
é a luz guiando você. 3. Meditação luminosa. Visualize-se envolto por uma esfera de luz dourada. Imagine que essa luz revela códigos em cores, formas e padrões e que sua mente é capaz de traduzi-los. 4. Registro e reflexão. Anote sonhos, insights, cores que se repetem, formas que aparecem com frequência. Ao observar padrões, você perceberá mensagens consistentes e não isoladas coincidências. O mais fascinante é que quando você começa a reconhecer esses sinais, a própria vida passa a se tornar um espelho luminoso. Os acontecimentos se organizam de maneira sincronizada, as coincidências deixam de ser acidentais e cada passo que você dá se alinha com um fluxo mais amplo da criação. A luz, então, não é apenas observação, ela torna-se ferramenta de criação. Quando você projeta intenções, pensamentos e emoções claros, envoltos em luz e visualizados em imagens simbólicas, você está enviando códigos para o universo. E o universo, que já conversa com você através da luz, responde refletindo esses códigos na realidade. E há algo ainda mais profundo. A linguagem da luz não é só para receber instruções. Ela ensina o verdadeiro poder do co-criador consciente. Cada símbolo decifrado, cada padrão percebido, amplia sua capacidade de alinhar mente, coração e intenção com a frequência da realidade que você deseja experienciar. Portanto, aprender a ler e interpretar a luz é como dominar um mapa invisível que revela caminhos ocultos, oportunidades, respostas para dúvidas profundas e até mesmo atalhos espirituais. É despertar para a dimensão onde você deixa de ser apenas espectador e se torna artesão do próprio destino. Mas atenção, não há fórmulas mágicas. O que funciona é a prática constante, a atenção diária e a abertura para sentir. É preciso mergulhar no silêncio interno e permitir que a luz fale por si mesma, em seu idioma original. Agora eu te pergunto, quer que eu continue e mostre como se tornar um verdadeiro criador usando a luz, transformando sua percepção em realidade concreta? Tornando-se criador com a linguagem da luz. Chegamos a um ponto decisivo. Até aqui, você compreendeu que a luz é mais do que um fenômeno físico, que ela é inteligência cósmica, que seus padrões e símbolos carregam mensagens que a alma é capaz de compreender, e que é possível decifrar esses códigos e utilizá-los como bússola em sua vida. Agora é hora de dar o passo final, tornar-se um criador consciente da própria realidade utilizando a linguagem da luz. O segredo essencial é simples, mas profundo. Você não é apenas um receptor de sinais, você é emissor deles. Tudo o que você pensa, sente e projeta emana luz. Cada emoção gera uma frequência luminosa que se espalha pelo seu campo energético, tocando o ambiente e ressonando no universo. Cada pensamento claro e focado funciona como uma faísca que acende padrões que moldam a realidade. Pense nas cores que você já viu dançando em sua mente durante a meditação ou nos sonhos. Cada cor tem significado, cada tom vibra em uma frequência distinta, cada imagem é uma instrução enviada ao cosmos. Ao alinhar sua intenção com essa linguagem, você deixa de ser espectador passivo e passa a co-criar conscientemente sua vida. Mas atenção, a prática não é automática, requer disciplina e presença. Você deve aprender a projetar suas intenções com clareza, emoção e foco, envolvendo-se no campo luminoso da consciência. Imagine-se rodeado por uma esfera de luz dourada, e dentro dessa esfera, visualize tudo o que deseja criar, já como realidade, já vibrando em harmonia com a frequência cósmica. Cada pensamento é uma faísca, cada emoção é combustível, cada visualização é um código enviado ao universo. Quando essa prática se torna constante, a vida começa a refletir essa luz interna. As sincronicidades se multiplicam, oportunidades surgem de maneiras inesperadas,
a intuição se torna precisa e você passa a sentir que tudo conspira a seu favor. Você percebe que os sinais não são apenas mensagens, são respostas e direcionamentos ativos. E há um efeito ainda mais profundo. Você descobre que a linguagem da luz não apenas guia, mas também transforma a consciência. Ao perceber padrões, símbolos e cores, você se torna mais sensível à harmonia do universo, mais consciente de si mesmo e mais conectado à fonte. Cada mensagem decodificada aumenta a clareza de propósito e fortalece o poder de escolha. Imagine por um instante que toda a realidade é uma tela em branco. A luz é o pincel, você é o artista, e cada pensamento, emoção e intenção é uma cor, uma linha, uma forma que se materializa com precisão cósmica. Quanto mais você domina essa arte, mais consciente se torna de que a vida é criada a partir da luz que você emite e percebe. E como em todo processo de aprendizado, é necessário prática, paciência e observação. Você pode começar com pequenos sinais, reparar nas cores que aparecem em sonhos, nas sincronicidades diárias, nas sensações que surgem diante de certos padrões de luz. Depois, avançar para visualizações mais complexas, meditações profundas e projeção consciente de intenções. Cada passo reforça a conexão com essa linguagem universal. Agora que você compreendeu o poder da luz, deve se perguntar: como posso continuar crescendo? Como posso expandir minha percepção ainda mais e utilizar a linguagem da luz para atravessar dimensões da consciência e acessar níveis superiores de criação? A resposta será explorada na próxima lição de A Chave Mestra, onde mergulharemos em Os Portais Invisíveis, como atravessar dimensões da consciência, revelando técnicas para acessar planos sutis, interagir com realidades paralelas e potencializar sua capacidade de co-criar de maneira consciente e harmoniosa. Por enquanto, permita-se absorver o que aprendeu nessa lição. Observe os sinais, registre as cores, perceba padrões, medite, sinta a luz. Saiba que você nunca está sozinho. O universo está sempre se comunicando e agora você aprendeu a ouvir, a interpretar e, principalmente, a responder. Se sentiu a ressonância desta mensagem em sua alma, inscreva-se no canal O Poder Cósmico da Mente, compartilhe esta luz com o mundo e prepare-se para atravessar os portais invisíveis na próxima lição. Lembre-se, o universo está falando com você em linguagem de luz. Cabe a você ouvir, interpretar e criar. E agora uma última pergunta. Quer que eu continue na próxima lição e mostre como atravessar esses portais invisíveis e expandir sua consciência de forma prática e poderosa?